Olá meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o relato de parto cesariana. Por que eu acabei caindo em cesariana, né? Já que eu queria tanto parto normal. E gente, para começar o vídeo, já quero dizer para vocês que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa sente um nível de dor diferente, né? Não é, a minha dor não é a mesma que a sua e vice-versa, tá bom, gente? E cada parto, gente, é único. São todos diferentes, né? Até quem tem 2 filhos, cesariano vai dizer que é diferente. A recuperação é diferente e por aí vai, né, gente? Bom, gente, tudo começou aqui numa segunda-feira, dia 22 de setembro. Eu tinha uma consulta, né, de pré-natal de rotina e a médica já tinha pedido pra mim fazer uma ultrassom para ver se o neném tinha virado, porque até então eu sabia que ela estava sentada. Aí na segunda-feira fiz a ultrassom, lá mesmo a doutora viu, e ela permanecia sentadinha, e estava muito grande. E lá no exame deu que ela estava com 4,1 kg. Aí a doutora falou que não tinha como esperar virar, né? E também por estar muito grande, ela não ia virar. Então marcou a cesariana. Aí ela me perguntou se eu queria pra quarta, sexta ou sábado. Já escolhi logo quarta-feira, gente. Já escolhi logo na quarta-feira. E na terça ainda fiz compras no mercado. E na quarta-feira foi toda plena, fazer a cirurgia. Bom, gente, aí, chegando lá, a médica tinha falado pra mim que o parto seria 7 horas, 7h25, que 7 horas já era pra mim estar lá. E foi o que meu marido também entendeu, que ela falou que seria 7 horas, 7 horas tá lá, 7h25 seria o parto. Foi o que a gente entendeu que ela falou. Chegando lá no hospital, agora que eu coloquei o pé na porta, eu cheguei lá 7 horas, a moça da recepção, Juliana, é você? Eu já assustei, né? Porque a gente não espera isso no hospital, né? Chegar e a pessoa já saber. Aí eu falei, é. Aí ela, nossa, você tá atrasada, era pra você estar aqui 6 horas da manhã. Aí, gente, quando ela me falou que era 6 horas da manhã, que a doutora tava esperando, que tava 1 hora de atraso, aí meu mundo, assim, aí eu já fiquei pessimista, já fiquei de bicão, fiquei emburrada lá, porque fiquei pensando, nossa, eu fiz de tudo pra ir certinho, no horário certinho, chego lá, não é no horário que a doutora disse. Que raiva dessa doutora que eu fiquei, gente. E ela me disse, eu tenho certeza, ela me disse 7 horas. Pra chegar lá às 7 horas, ela não preparou, ela não disse, chega aqui 6 horas. Não, foi 7 horas. Aí eu já fiquei assim, já fiquei muito desapontada, sabe, de ter chegado em cima da hora. E fiquei pensando, poxa, se eu cheguei atrasada e a doutora já tava lá esperando, né, qual que vai ser o humor da doutora? Será que ela tá de bom humor? Será que vai correr tudo bem? Já comecei a pensar coisas negativas, gente. Mas, enfim. E aí, 8 horas, né, subi lá pra cima, ainda demorou pra me chamar, né, quase 1 hora. 1 hora demorou, na verdade, pra me chamar lá pra cima. E aí me trouxeram o jalequinho, falou pra mim tomar um banho, mesmo que o seu já tivesse tomado. Então tomei um banhozinho. E aí ela veio e fez o testezinho de HIV. É uma picadinha no dedo, bem rapidinha. E aí eu coloquei o jalequinho. Vou deixar uma fotinha aqui. Gente, eu esqueci completamente de filmar, de tirar foto. Eu fiquei tão... Ai, gente, eu não sei nem explicar. Eu fiquei deprimida. E depois veio a neném, aí a gente fica alegre, né? É uma onda de humores e sensações. Aí então. Aí eu tomei meu banhozinho, né? Fez o teste da HIV. Fiquei lá esperando me buscar. A anestesista ia me buscar. E, gente, a anestesia da RAC, eu já tinha tomado numa cirurgia de apendicite. Então, quanto à anestesia, eu sei que tem muita gente que tem medo. Eu não tinha medo nenhum, né? Em relação à anestesia. Meu medo mesmo era a cirurgia, gente. Eu não queria fazer cesariana. Eu queria muito parto normal. Mas Deus é que sabe de todas as coisas. E foi cesariana, né, gente? Eu não queria mesmo. Enfim, estamos aqui com saúde, né? Isso que importa. Aí, umas 8, não sei, umas 8h20, 8h30, por aí. Entrei lá aí o anestesista me buscou. Fui andando normal, tá, gente? Não fui de cadeira de roda nem nada, não. Fui andando, né?
Aí meu marido ficou do lado de fora da sala, a enfermeira falou pra ele esperar, porque não podia entrar. Não podia entrar, não podia tirar foto, não podia filmar a gente lá dentro. Aí eu entrei, né? Entrando na sala, como eu tava um pouco com medo da cirurgia, mas focando os pensamentos. Gente, uma dica é você focar que você vai conhecer o seu filho, a sua filha, né? Foca o pensamento, coisas boas na cabeça. E aí as enfermeiras, uma equipe muito boa, gente. Fui muito bem tratada, tá? Não me maltrataram, não estavam de cara feia. É uma equipe muito boa, graças a Deus. Aí entrei na sala. Uma dica também pra vocês é: foca o pensamento no seu filhinho, na sua filhinha que você vai conhecer, né? E não ficar olhando em volta. Eu não fiquei olhando nada pra não ver agulha, bisturi, essas coisas. Eu nem olhei pro lado. Sentei ali na maca, né? Aí a anestesista começou a aplicar a hack. Tá, aí a outra enfermeira segurou minha cabeça pra baixo. Aí ela segura a sua cabeça pra baixo por um bom tempo. A anestesista vai fazendo a aplicação da hack. Gente, se você tem medo da anestesia da hack, gente, é super tranquilo. Você não vai levar nenhum susto, não vai pular, como se fosse uma injeção que vai doer, de repente você vai pular. Não, gente, você mal sente, tá? Pelo menos pra mim, eu mal senti. Eu senti, ela passa um anestésico, né, na pele pra gente já não dar aquele susto, porque é muito perigoso, né? É uma anestesia muito perigosa. Mas é tranquilo, gente. Pode ir tranquilo, tá? E aí tá, aí aplicou anestesia, né? Foi me deitar. Aí eles já deitam rápido, porque as pernas paralisa tudo, né? Da cintura pra baixo. Ainda aconteceu o quê? Tava com o braço tudo enrolado no acesso. O acesso também foi tranquilo, gente. Não senti. É uma dorzinha chata, mas não é o fim do mundo, não. Né? Colocou aqui nessa mão. Conhece? Colocou nessa mão, aí enrolou os fios, aí eles foram me deitar. Os fios estavam tudo enrolado, aí não tava dando pra deitar. Aí ficaram um pouco desesperados nessa hora, né? Senti que eles estavam desesperados. Não sei porquê, acho que porque depois as pernas não mexem, né? Não tinha como ajudar eles. Mas fiquei calma, gente. Continuei calma, né? Falei, tá no controle de Deus, vai dar tudo certo. Então, ela colocou aquela musiquinha, tu vens, tu vens. Ai, gente, quando eu escutei a musiquinha, aí já acalmou meu coração, muito gostoso. A musiquinha, escutar a musiquinha e ficar imaginando a minha neném. E aí eu comecei a sentir as sensações eu acho que da anestesia. Da outra vez que eu tomei, eu não lembro de ter sentido nada, porque eu dormi, né? E na cesariana a gente não dorme, fica acordado, tá? Aí colocou o pano lá na frente e aí eu comecei a sentir as coisas. Aí eu senti muito enjoo, fiquei com muito medo vocês sabem, né? Aí ela colocou uns paninhos aqui, falei pra ela que eu tava sentindo enjoo, colocou os panos aqui, assim. Aí pensou, você tem que fazer assim, horrível, né? Mas não aconteceu nada, até porque a gente vai de jejum pra não acontecer nada disso, né? E senti algumas coisas estranhas, gente. Muito enjoo, uma sensação que eu não consigo nem explicar, só passando mesmo. Aí a gente sente que tá mexendo, balança assim. Eu senti, algumas pessoas falam que não. Eu vi alguns vídeos das mulheres falando que não é, que é mentira, que não sente balançando nem nada. Só que eu senti sim, gente. Senti que tava mexendo em mim, que tava balançando assim bastante. E no final, na hora de tirar a Mariana, na hora que vai tirar, ela falou assim: vamos tirar, ela vai nascer agora, gente. Aí pediu pro meu marido olhar. Aí ele tava com medo, né, de ver ali sangue. Então, mas ele olhou assim por cima do pano, deu uma olhadinha e puxou. Aí nasceu assim, bumbum pra cima. E nessa hora senti balançar bastante assim de um lado pro outro, tá? Antes delas tirar, balançou bastante de um lado pro outro. Mariana tá dormindo ali, gente. Aí balançou bastante assim. E as sensações muito ruins ainda estavam. Gente, é uma agonia, umas coisas estranhas. Mas não é nada assim demais, tá? Dá pra tolerar. Depois eu comecei a ter a tremedeira, né? Que é normal ter a tremedeira. E não tive coceira, não. O máximo de coceira que eu tive foi uma coceirinha no nariz, assim, que eu fiquei coçando o nariz.
mas tem gente que coça todo o corpo. Eu não tive essa reação e foi super tranquilo. Ela nasceu às 9 horas em ponto. Parece que eu entrei na sala para fazer a cirurgia, era 8h40. 9 horas em ponto, ela nasceu e eu saí da sala de cirurgia 10h40. Então, das 9 até as 10h40, que ficaram fazendo o processo de fechar, né, a cirurgia. E esse processo demora bastante. Mas pra você vai passar bem rapidinho, tá, gente? Porque aí a neném já nasceu, aí você fica olhando e fica muito feliz, fica pensando maravilhas, né? E aí, gente, você já não liga mais pra mais nada. Por aí tá tudo bem. Eu tava olhando ela, meu marido ficou com ela assim do lado, não colocaram ela aqui. Colocou bem rapidinho no pano, não pude com a mão, já tirou. E aí meu marido, depois que trocou ela, limpou ela, limpou, colocou a roupinha, aí ele ficou segurando. Ele ficou segurando com a cabeça aqui. Eu nem consegui ver ela direito. Mas, gente, na hora que tirou, eu só senti um pedacinho do rostinho dela aqui, que encostou aqui. É a melhor sensação do mundo, gente. Quentinha, tão gostoso. E tá, né? Aí já me levaram, 10h40, me levaram lá pra sala de recuperação da anestesia. E a neném já veio com a gente, meu marido levou ela no carrinhozinho lá. E ela ficou com a gente o tempo todo, tá, gente? Não levou ela em momento nenhum pra fazer teste nem nada. Tudo foi feito no quarto. Os testes lá do orelhinha, linguinha, o olho. Tudo foi no quarto, tá? Não levaram ela. Até as vacinas, né? Que eles dão as vacinas, injeção. Foi no quarto também. Então fomos lá pra sala de recuperação da anestesia. Tava tudo bem, gente. Eu tava ótima até aí. Tava muito feliz e tal. Aí veio a consultora da amamentação. A consultora veio. Vamos tentar pôr neném pra mamar. Vamos tentar. E eu tenho bico, que fala bico invertido. Não consegui, gente. De jeito nenhum. Não consegui dar o peito pra ela. E conforme foi passando a anestesia, que eu comecei a sentir dores, piorou, que aí eu não consegui mesmo pegar ela no colo e dar o mamar pra ela. Não consegui nesse primeiro momento. E eu fiquei super frustrada, gente. Nossa, eu fiquei muito frustrada, triste até hoje. Sinto que falta um pedaço, sabe? Mas tudo bem. E aí, gente, foi passando a anestesia, colocaram sonda em mim também, tá? Durante a cirurgia, não senti colocar a sonda, foi tudo ótimo. E veio a enfermeira, apertou minha barriga, ainda tava com um pouco de anestesia, apertou minha barriga, fiquei morrendo de medo. Apertou, tudo bem, não doeu nada não. Aí, gente, por fim, eu não sabia se tava trocando as enfermeiras, porque eu não conseguia gravar na mente o rosto delas, porque era muita gente que ia lá, mexia comigo, falava comigo, então eu não conseguia, a gente fica meio aérea assim. E, gente, apertaram minha barriga 5 vezes e foi horrível pra mim. Uma delas foi horrível. Apertou 3 vezes, não, apertou 2 vezes, não, 3 vezes, apertaram 3 vezes, tudo bem, doeu, mas não foi tanto, deu pra suportar, né? A doutora disse que meu útero não tinha se contraído e aí estavam esperando contrair o útero, né? E eu, tudo bem, né? Faz parte do procedimento. Gente, depois veio uma mulher, uma enfermeira que eu gravei o rostinho dela. Ela chegou e eu tava olhando pro meu marido, conversando com meu marido, né? Aí ela tava olhando a sonda, tal, o acesso. De repente essa mulher apertou minha barriga com tudo. Ela pegou bem no meio, naquela linha que vai, aquela linha assim do umbigo, né? Ela apertou ali com muita força. Ela apertou com tudo, ela não me avisou, ela não fez, porque quando eles vão apertar, eles vêm apertando devagarzinho, né? Já não chega no meio e pá, né? Aperta com tudo. Quando ela apertou com tudo, gente, eu pulei. A anestesia tava até passando, eu pulei assim, regalei o olho, fiquei olhando nela assim. Não pensei em nada, não falei nada, eu só pensei, meu Deus, que dor horrível. E aí, gente, meu olho já começou a encher d'água, cheio de lágrimas. Eu senti muita dor, eu gritei, né, na hora, eu falei, ai, né, deu um pulo, que até minhas pernas mexeu e tava meio anestesiada ainda. Aí ela, ai, desculpa, eu não te avisei. Aí eu acho que foi depois dessa apertada que desandou a cirurgia, gente. Porque tava tudo bem, apertaram, tava normal.
E no caso meu, apertaram 5 vezes, tá, gente? Apertaram 5 vezes. Mas a minha prima, conversei com ela, falou assim que o dela apertou 2 vezes só, tá? Então não precisa ficar com medo achando que porque apertou minha barriga 5 vezes que vai apertar a sua também. É uma coisa de que o útero não estava se contraindo e por isso que ficaram apertando. Ou porque estava trocando de enfermeira lá no plantão o tempo todo e aí elas vinham e ficava apertando. Tudo bem, gente, é o serviço delas, tá? Não vou ficar julgando, não. Mas essa daí ela podia ter avisado, né? Começar devagarzinho. Acho que ela não tá tão preparada igual as outras que apertou e foi tudo bem. E aí, quando foi 2 horas da tarde, das 10h40 até 2 horas da tarde, ficamos lá nessa sala e fomos, aí depois de 2 horas, fomos pro nosso quarto. Chegando lá no quarto, eu fiquei com muito medo, gente, até esqueci de falar, da parte que vai passar a gente da maca da mesa de cirurgia pra maca. 2 mulheres bem magrinhas, eu fiquei morrendo de medo, mas foi tranquilo, elas pegou o lençol, passou pra maca, né, e foi tudo bem. Aí, quando eu fui pro quarto, não me passaram no lençol pra minha cama que eu ia ficar. Ela falou assim pra mim me apoiar e ir com o bumbum pro lado e eu sozinha, né, passar pra lá. E foi o que eu fiz. Eu acho que isso que desandou. O apertão e essa parte de eu ter que passar o bumbum pra lá sozinha pra cama, tá? Eu saí da maca e fui pra minha cama. A Mariana tá acordando, gente. Vou tentar continuar. Aí eu passei, tudo bem, não doeu nada não. E tava tudo bem. Tudo bem por aí, até aí. E aí a doutora já veio, né, aqui fez a cirurgia lá. Aí ela falou que 6 horas da tarde ia trazer a comida e eu ia tomar um banho, 6 horas. Gravem aí, gente, eu fui pro quarto 2 horas. 6 horas da noite, elas iam me dar um banho e eu ia levantar pela primeira vez. Aí eu trouxe, aí a consultora de amamentação voltou no quarto. Aí ela voltou pra tentar colocar a neném pra mamar. E quando ela colocou a neném, que eu inclinei com a cama, colocou a neném aqui pra amamentar, eu comecei a sentir a dor do apertão, a dor que a enfermeira apertou naquela linha do umbigo. Doía demais, gente. Nossa, eu fiquei com muito medo nessa parte, porque eu ficava pensando, meu Deus, o que tá acontecendo lá dentro? Tá sangrando lá dentro? Eu penso várias coisas, né? E começou a doer. E eu tentando dar mamar pra ela e não conseguia dar mamar e ela não pegava. Gente, que frustrante. E vai dando nervoso na gente. Enfim, aí ela falou assim, olha, se você não tá conseguindo, não precisa fazer isso agora. Eu falei, então tá bom. Aí essa consultora de amamentação era um amor, mas ela foi embora e veio outra. A outra já veio em seguida. Aí ela falou assim, não, tem que mamar agora, que não sei o que. E aí eu tentava, aí ela falou assim, nossa, você não tem bico? Vamos comprar urgente um bico auxiliar. Urgente, vamos comprar um bico auxiliar. Corre lá, compra o bico auxiliar, essa criança precisa mamar. Gente, entrei em desespero, eu e meu marido, 2 pais de primeira viagem, né, escutar isso, não, ela vai ficar com fome. Eu pensei, nossa, então eles não vai dar nada pra minha filha beber, né, mamar. Eu fiquei desesperada, preocupada. Meu marido correu lá, comprou o bico, gente, ele pagou R$100 no bico. Vou pegar pra vocês verem. Corre lá, compra o bico auxiliar, você precisa do bico auxiliar urgente. Meu marido correndo foi lá, coitado. Comprou, gente, é isso daqui, ó. Aí você vem nessa caixinha. E aí é de silicone molinha, né? Coloca assim, gruda no peito. E você consegue dar uma marca pra criança. Pra mim isso daqui não funciona, gente. Não sei se funcionou com alguém, mas pra mim não serve de nada isso daqui. Foi dinheiro jogado fora. Pra mim, gente, o bico não entra aqui. Eu não tenho bico. Como que o bico vai entrar aqui? Me fala. Olha o tamanho desse bico. Não deu certo, dinheiro jogado fora. Tá, gente? E só pra constar, já faz um mês, tá? A neném já tá com um mês. E eu tô dando mamar pra ela, tá? Vai ter um vídeo, depois eu vou contar pra vocês. Que eu consegui um milagre. Eu consegui dar o peito pra ela 14 dias depois. Enfim, depois eu conto pra vocês.
Corremos, compramos esse bico auxiliar, dinheiro jogado fora. Essa mulher me deixou louca, preocupada. E tudo bem, gente. Passou por aí, ela foi embora e não voltou mais não. Aí eu fiquei sozinha, tentando dar mamar, mas aí começaram a trazer a fórmula para ela tomar a fórmula de 3 em 3 horas. Ela tomava a fórmula, tá? E aí eu sentindo muitas dores, né? Essas dores começou a ficar forte e não passava. E aí, 2 horas eu tinha ido pro quarto, né? 3 horas, as enfermeiras chegou lá pra me dar banho. Eu ainda fiquei meio assim, né? Mas não era 6 horas. Mas aí me fizeram levantar. Tudo bem, gente. Eu levantei. Não senti que o negócio de falar que os órgãos caem, gente. Isso é uma besteira, é um mito. Você não sente nada caindo, tá? Nem. Algumas pessoas sentem tontura, pode ser. Eu não senti tontura, não. Eu levantei normal, não senti nada assim demais, só o pezinho da barriga. E a dor. Aí aquela dor que tava, sabe? Latejando. É uma dor latejante, assim. Aí eu comecei a ficar pálida, né? Porque doeu mais ainda. Comecei a ficar pálida, boca branca. E aí eu fui sofrendo. Fui até o banheiro pra elas me dar um banho. Mas na verdade quem dá o banho é eu, né? Não consegui nem me lavar direito, gente. Comecei a ficar vendo estrelinha, tudo escuro e pálida. Aí as enfermeiras já ficou apavorada. Falou assim, nossa, não era pra você estar sentindo tanta dor. Se você estivesse sentindo tanta dor, a gente não ia nem dar banho. Aí eu não sei, gente, se isso foi o cronograma deles e por causa do meu atraso, né, acabou ficando em cima da hora. Não sei se vocês me entenderam, sabe? Porque se eu tivesse operado 6 horas da manhã, talvez aquele era um horário bom pra levantar, né? Mas como tava muito recente, então tava doendo demais, elas não sabiam. Aí elas falaram, nossa, eu não sabia que você tava com tanta dor, vamos correr, vamos te sentar lá na maca, né? Então nem tomei banho direito e foi horrível pra mim, foi horrível, né? Pálida, vendo estrelinha, eu ia desmaiar realmente de tanta dor que eu senti. Tá, sentei lá na maca. Aí no outro dia que eu fui levantar, né, pra caminhar, aí eu senti ainda um pouco de dor. Aí eu, ai meu Deus, começou a doer de novo, um pouquinho. Durante a noite não doeu não, tá, gente? Mas aí quando eu levantei, doeu um pouquinho. E não conseguia pegar neném no colo, porque doía. Aí no outro dia que eu fui caminhar, que eu comecei a caminhar, doeu um pouquinho, eu sentei, passou. E aí eu voltei a caminhar e aí passou essa dor, graças a Deus, gente, passou. E é isso, gente. Aí toda hora entrava a gente no quarto, porque o meu convênio é do App Vida. Aí toda hora eles entravam no quarto pra você colocar o dedinho lá no aplicativo lá deles, né? Então, por causa disso, acabei esquecendo de filmar, não tiramos nem muitas fotos. Vou colocar algumas fotos aí passando por aí, é as únicas que eu tenho. E foi isso, gente. Aí levantei, comi normalmente, e aí passou as dores, graças a Deus, não doeu nada, porque aí depois a gente começa a receber o remedinho na veia, então 1000 maravilhas, você não sente mais dor. E aí ficou tudo bem, gente. Quando foi 10 horas da noite do outro dia, eu entrei 7 horas da manhã, dia 24, dia 25, 10 horas da noite eu já recebi minha alta, tá? Então já fomos embora super rápido, não fiquei lá 3 dias, igual em alguns casos, né? E aí então no outro dia, 10 horas da noite a gente foi embora, graças a Deus. Eu não sei se era bom ter ficado mais ou se foi bom ter vindo embora, não sei. Mas a recuperação foi bem difícil também, gente. Vou gravar um vídeo pra vocês, tá? Pra quem tem curiosidade, pra quem tá passando pelo processo, vou fazer o videozinho, porque durante o processo eu queria procurar o vídeo sobre e não encontrei. Então vou fazer pra vocês. E é isso, gente. Deu tudo certo, graças a Deus. A alta foi muito rápido. Tem as coisinhas que não usou também, vou falar pra vocês também depois. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Cesariana não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo até. Pode acontecer algum evento, né, igual aconteceu comigo, mas é super tranquilo, gente, tá? Rapidinho, passa e você vai pra sua casa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Aqui vai ter muito vlog, maternidade. Agora que eu tô voltando à rotina. Então paciência, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.